Você sabe, o homem quando pecou, o relato está em Gênesis 3, nós temos a impressão que Deus foi pego de surpresa. Mas Deus não foi pego de surpresa. O plano da salvação foi preparado na eternidade. Se Deus tivesse providenciado o plano da salvação, a partir do momento que o pecado veio ao homem, Deus estaria realizando um remendo. E tudo que Deus fez, Ele que é o Criador, Ele fez todas as coisas perfeitas. Então, na eternidade, Cristo foi preparado e crucificado por nós para nos redimir do pecado. Mas para que a vinda de Cristo pudesse se tornar realidade neste mundo, Deus preparou um povo para que Cristo descendesse desse povo. Para que Cristo descendesse desse povo. Então Deus chama um homem, manda que ele saia da sua terra, que deixe todos os seus parentes, e sai um homem chamado Abraão, e Deus faz uma promessa a este homem, que era estéril, que não podia ter filho, e a sua mulher também não tinha mais condições de ter filho, e Deus diz que daria um filho a eles, e que deste filho ele teria uma grande descendência, e que seria, se ele pudesse contar as estrelas, assim seria a sua descendência. Daí Deus vem, forma de Abraão, Abraão tem o seu filho Isaque, Isaque tem o seu filho Jacó, Jacó tem diversos filhos, há uma grande fome sobre a terra, aí o povo vai buscar comida no Egito, e Jacó manda os seus filhos ao Egito, e lá no Egito, vão encontrar com José, que havia sido vendido pelos seus irmãos, e o povo depois vai todo para o Egito, toda a família de Jacó vai para o Egito, e lá eles foram muito bem recebidos, foram prósperos, o faraó lhes deu as melhores terras, eles foram muito bem tratados. Mas acontece que aquele faraó morreu e veio outro faraó, e eles começaram a ficar preocupados, porque o povo crescia demais e ficaram achando que haveria um golpe de Estado, podemos assim dizer, por parte dos hebreus, e que eles dominariam. Então o que eles fizeram? Escravizaram este povo. Mas no plano de Deus, Deus manda alguém que vai libertar, que é Moisés, e Moisés tira esse povo do Egito, sob a mão forte de Deus, e na caminhada, então, pelo deserto, esse povo chega à terra prometida. E ao chegar à terra prometida, o Senhor havia dito a este povo que não se contaminasse com os povos daquela terra, daquelas terras que eles tomariam, porque eles eram povos pagãos e que adoravam diversos deuses, e Deus exige exclusividade porque Ele é o Todo-Poderoso, o Criador. Este povo, então, que foi para essa terra prometida, depois ele foi governado por juízes, depois eles, querendo imitar os povos ao redor, eles pedem a Deus um rei, Deus lhes dá um rei, que é Saul. Saul meteu os pés pelas mãos, se perdeu, aí o Senhor levanta um outro rei, segundo o seu coração, segundo o seu plano, no plano de trazer o Senhor Jesus Cristo nesse processo. Davi, então, se torna rei e cria Israel, e unifica Israel, e faz um grande reino de Israel. Tinha o grande desejo de construir o templo, mas o Senhor disse que ele não construiria este templo, quem construiria este templo seria o seu filho, Salomão. Aí vem Salomão, Salomão constrói o templo, o povo ofertou, o povo participou, e construíram um grande templo para louvar ao Senhor, para cultuar o Senhor. Mas este povo, depois da morte de Salomão, este povo se afasta de Deus e há uma rebeldia, uma rebelião entre eles se dividem, de 12 tribos vão 10 tribos para o norte, ficam 2 tribos ao sul, as tribos do norte continuam em estado de pecado, longe de Deus, sem oferecer a Deus o culto sincero, sem dar exclusividade a Deus, vão adorar outros deuses, aí vem os assírios, os conquista, os espalha pelo mundo todo. E o reino do sul, vendo o exemplo de tudo aquilo que aconteceu com o reino do norte, não abriu os olhos e também fez a mesma coisa. O que aconteceu? Foram invadidos pela Babilônia, foram tomados e conquistados e foram levados escravizados para a Babilônia.
Mas eles não contavam com isso, eles estavam contando com o seguinte: olha, Jerusalém é inviolável, aqui está o templo do Senhor, aqui é a morada do nosso Deus, como se eles adorassem a Deus com sinceridade. Nós jamais seremos atacados, porque aqui é a moradia de Deus, é onde Deus habita, é onde está o seu templo. Eles tinham isto como certeza de que eles não seriam abalados. Eles confiavam não em Deus, eles confiavam no templo de Deus. A esperança deles, a confiança deles não estava em Deus. É tipo daquela pessoa que não tem compromisso com Deus, mas carrega a Bíblia com ele o tempo todo. Você já viu Bíblia em painel de carro? Você já viu Bíblia aberta em Salmo 91? Isto não quer dizer compromisso com Deus. Estão colocando a fé, a esperança em uma outra coisa que não é Deus. E foi isto que o povo fez. Mas eles achavam que pelo fato de ter o templo e pelo fato de eles frequentarem o templo, isto era certeza da vitória. Gente, frequentar o templo, estar envolvido no templo, não significa comprometimento com Deus se há envolvimento com o pecado. E era isto que o povo de Judá estava fazendo, e foi isso que o povo de Israel fez, das 10 tribos do norte. Eles se afastaram de Deus e acharam que pelo fato de se frequentarem o templo, eles estavam guardados, felizes, abençoados, estavam blindados. Eles julgavam que isto, mas havia comprometimento com o pecado. Então, Judá é invadido, Nabucodonosor vem e leva alguns nobres e jovens da família real, leva para a Babilônia, e nesse grupo vão 4 jovens importantes que nós conhecemos, que são Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados para a Babilônia. A Babilônia, você sabe que Judá foi invadida em 3 etapas pelos babilônios. E dessa primeira etapa levaram Daniel, levaram Ananias, Misael e Azarias. E lá eles tiveram seus nomes trocados. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias Abed-nego. Tiveram os seus nomes mudados, mas não tiveram o caráter mudado, porque esses jovens tinham um compromisso com Deus. E deles, nós vamos destacar então Daniel, um homem de oração, e nós falaríamos esta noite o quê? Nós falaríamos sobre a dedicação à palavra de Deus e a oração. E nós vamos ver que Daniel foi um homem de oração. Daniel, embora vivesse em uma comunidade apóstata, sem temor a Deus, mundana, infiel, ele se manteve fiel ao Senhor. A sua adolescência se deu nesse meio, a sua juventude se deu nesse meio, e a sua velhice se deu nesse meio. Mas Daniel não se deixou contaminar por tudo aquilo que ele via na sua sociedade. A sua sociedade. Nós sempre ouvimos dizer que o homem é produto do meio sim, se ele não tiver compromisso com Deus. Se tiver compromisso com Deus, o mundo não irá contaminá-lo, não será produto do meio. Para o mundo, o padrão é totalmente diferente, mas se tivermos compromisso com Deus, nós não seremos contaminados. A leitura desta noite que nós fizemos foi o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 1, em que ele diz: portanto, rogo-lhes que apresentem seus corpos como sacrifício santo, vivos e agradáveis a Deus. Quando nós entendemos isto, o meio não vai nos contaminar, porque nós estamos guardados do Senhor e temos compromisso com o Senhor, porque o Senhor tem compromisso conosco e Ele é fiel. Quando nós queremos dizer, quando nós cantamos, quando nós colocamos adesivos no carro, dizendo que Deus é fiel, nós queremos dizer o seguinte: Ele é fiel à aliança que fez conosco. Cabe a nós mantermos essa aliança com Deus, porque Ele não vai falhar. Ele é fiel o tempo todo. Daniel, como era homem de oração, teve seus desafios lá na corte da Babilônia.
E vocês conhecem muito bem o sonho de Nabucodonosor, daquela estátua que tinha a cabeça de ouro, que tinha o peito de prata, que tinha o quadril de bronze, que tinha os pés de barro, de ferro e barro. E Nabucodonosor teve esse sonho, chama todos os seus sábios e pede que eles digam qual é o sonho. Ninguém conseguiu dizer, decide matar a todos. Aí vem Daniel, e Daniel diz o seguinte: eu vou orar. Daniel foi buscar a direção de Deus, a revelação de Deus. Daniel se colocou na presença de Deus. E o Senhor revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor, e Daniel então foi elevado a uma alta posição no reino da Babilônia. E Daniel, apesar de estar nessa alta posição, continuou sendo um homem fiel a Deus, não se deixou contaminar pelo meio, continuou sendo um homem de oração. Mais tarde, Nabucodonosor passa o seu reinado e vem um outro rei chamado Belsazar. E este, um certo dia, resolveu dar uma festa no palácio e resolveu mandar buscar os vasos do templo de Jerusalém, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses pagãos, e mandou buscar esses vasos que estavam lá e profanou esses vasos na festa que ele realizava com seus súditos. Aí aparece na parede uma mão escrevendo, ninguém entendeu, pavor total entre todos. O que fazem? Chamam Daniel, e Daniel vem e o Senhor lhe dá a interpretação. O seu reino caiu e você vai acabar, e o seu reino será tomado por um outro reino. E aí surgem os medo-persas que vão conquistar a Babilônia. Uma outra coisa, depois que os medo-persas conquistam a Babilônia, aí mais uma outra vez há um decreto da parte do rei Dario, já medo-persa, já não existe mais Nabucodonosor, já não existe mais Belsazar, agora são os medo-persas que estão dominando a Babilônia. Aí o que acontece? Induzem o rei a assinar um decreto dizendo que ninguém durante 30 dias poderia orar a um outro Deus que não fosse o rei. Daniel não se deixou abater. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele entrava no seu quarto, abria a janela, voltava-se para Jerusalém e orava. E ele foi visto fazendo isso. O que aconteceu? Denunciaram Daniel ao rei, e Daniel, então, com toda a tristeza do rei, mas, como se diz, palavra de rei não volta atrás, Daniel foi lançado na cova dos leões. Detalhe: Daniel, aquele jovem que saiu de Judá com 14 anos, agora no reinado de Dario já estava com seus 82 anos. Homem de fé, de experiência, de caminhada com Deus, de intimidade com Deus. E Daniel não se deixou abater por aquele decreto, porque ele sabia qual era o Deus que ele confiava e que ele tinha confiança em Deus. Daniel tinha uma vida de contato com Deus. Daniel tinha uma vida de contato com a palavra de Deus. Daniel tinha uma vida de oração. E é isso que eu quero ler agora no livro de Daniel, do capítulo 9, do verso 1 até o verso 8. Que nos diz assim, Daniel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 8. Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônio. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel,
tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Daniel chega diante do Senhor, então, com esta oração, pedindo ao Senhor, confessando ao Senhor, derramando o seu coração diante do Senhor por causa de todos os pecados que aquele povo houvera cometido. Daniel, já com a sua idade avançada, estava enxergando que aquele povo, embora no cativeiro na Babilônia, ainda permanecia com o coração endurecido diante de Deus. Então Daniel ora pelo seu povo. Daniel era homem de oração e contava com companheiros de oração. Você vê isso muito bem claro no capítulo 2 de Daniel, nos versos 17 e 19, quando surgiu aquela questão do sonho de Nabucodonosor. Diz o seguinte: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Daniel era homem de oração, mas também compartilhava os seus pedidos de oração e tinha o seu grupo de oração. Todos nós temos necessidade de orar, todos nós temos necessidade de ter os nossos momentos a sós com Deus, mas também precisamos compartilhar as nossas necessidades e precisamos também interceder pelas necessidades dos nossos irmãos, para que o Senhor nos conceda a vitória, para que o Senhor nos conceda a direção, para que o Senhor nos revele qual é a sua vontade para a nossa vida ou para a vida do irmão. E esse Daniel tinha o costume de compartilhar os seus momentos de oração com os seus irmãos. Embora ele ocupasse cargos de confiança durante toda a sua vida na Babilônia, e lá ele morreu, porque a Bíblia não diz que ele voltou para Judá, ele não se deixou se contaminar. Ele ocupou cargos importantes durante o domínio da Babilônia e durante o domínio dos medo-persas. Ele não se deixou contaminar. Algo bem diferente do que nós vemos, principalmente em nosso país, em que pessoas que ocupam os mais altos cargos se aproveitam dele em detrimento do povo. Daniel tinha um pensamento totalmente diferente. Daniel intercedia pelo povo e fazia confissão pelo povo. Daniel não se deixou se contaminar. Não se deixou se contaminar, intercedia, porque ele tinha na sua vida, ele dava importância à palavra, ele tinha compromisso com a palavra. É isso que nós vemos lá. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. Observe que as Escrituras daquela época, elas não tinham o formato que ela tem hoje em dia. Esse livro bonito que você carrega. E quando Daniel está lendo, nos leva a concluir que ele estava lendo Jeremias, e que Jeremias dizia isto ao povo. Jeremias dizia: não confie em palavras enganosas, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Daniel estava lendo as Escrituras, Daniel tinha contato com as Escrituras. A nossa vida tem que ser uma vida de contato com as Escrituras. A nossa vida tem que ter contato com a palavra de Deus. É impossível o crente se desenvolver, é impossível o crente crescer e crescer em espiritualidade se não tiver compromisso também com a palavra de Deus. Nós tivemos aqui, acho que 2 ou 3 semanas, o Congresso da Família, e o tema desse congresso foi um tesouro perdido. E qual era esse tesouro perdido? A palavra de Deus. Um homem encontrou um tesouro e vendeu tudo que tinha e foi e comprou aquele tesouro. Nós temos esse tesouro em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Então nós temos o exemplo em Daniel: compromisso com a oração, compromisso com a palavra, compromisso com a palavra. E Daniel então adorava o Senhor porque ele conhecia o Senhor de experiência, de intimidade, pela palavra e por conversar com Deus. E nessa oração que Daniel faz, ele começa cultuando a Deus.
era um momento de culto a Deus. No verso 4 ele começa a oração, e é assim que deve ser a oração. Oração deve ser vista como um momento de culto, não somente um momento de pedidos, mas na oração nós temos que reservar o seu início, a principal parte da oração, para louvor, para exaltação, para culto a Deus. Diz no verso 4 do capítulo 9 de Daniel: orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor Deus grande e temível, que mantém a sua aliança. Ele adora a Deus, ele exalta a Deus por sua fidelidade, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas ele também aproveita a oração para fazer confissão. E a nossa oração deve ser isto, deve ser adoração e deve ser confissão. E ele aproveita e diz nos versos 5 a 7, nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis, não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados, vergonha pelo pecado. Vida de oração e de contato com a palavra traz vergonha quando cometemos pecado. E era isso que acontecia na vida de Daniel, e Daniel estava orando por si e pelo povo. Daniel estava envergonhado pelo povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Infidelidade. Nós temos um relacionamento com o Senhor, o que o Senhor trata isso como de aliança. Aliança significa casamento. Quando há infidelidade no casamento, isto é considerado adultério. Quando há infidelidade na vida do crente com Deus, Deus enxerga isso como se fosse um adultério. E Deus é fiel e compete a nós, tendo vida de oração, tendo vida de contato com a palavra, ser fiéis ao Senhor. Daniel andou com Deus por toda a sua vida e a sua oração foi respondida. Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. A oração tem que fazer parte da vida do cristão. Há um hino que diz, na oração, encontro paz, na oração, encontro calma, falar com Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Isto é oração. Na oração, encontro calma, na oração, encontro paz, falar com Deus faz bem à alma. Daniel manteve-se firme, porque quando ele estava atribulado, quando a sua vida esteve em risco, ele correu aos pés do Senhor e encontrou paz. Ele correu aos pés do Senhor e encontrou calma. Ele correu aos pés do Senhor e isso fez tão bem para a sua alma, como também fez bem para aqueles que estavam ao seu redor. Orar a Deus em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, traz paz ao nosso coração, traz direção e traz tranquilidade. Principalmente paz. Paz. Em 1991, nós morávamos em Curitiba, lá moramos por quase 10 anos. Em 1991, a Zilá foi fazer uma cirurgia de duodeno. Estava ficando estenosado, estreitado, e era coisa para 2 ou 3 dias de hospital. 2 ou 3 dias. Nós não contávamos com complicações. E elas apareceram. O que deveria ser 3 dias de hospital, sabe quantos dias deu? 33 dias. Na mesma semana, a cirurgia foi repetida 3 vezes. A primeira no Hospital do Sindacto, Hospital da Aeronáutica em Curitiba. Como ela começou a passar mal, ela teve que ser transferida para o Hospital Evangélico de Curitiba.
numa noite fria, numa noite de sábado. Quem não conhece Curitiba, se você quer experimentar um frio maravilhoso, conheça Curitiba, que, aliás, é uma cidade maravilhosa. Tá? Amo muito Curitiba. E, numa noite fria de sábado, Zilá foi colocada na ambulância do Siddhartha e eu na ambulância com ela. Nós fomos para o hospital evangélico, entrou no centro cirúrgico e lá foi operada de novo e saiu do centro cirúrgico, foi para a UTI. No sábado, e lá ficou domingo eu fui visitar, ela estava toda amarrada, não podia falar, tá? Embora estivesse consciente, mas eu ia lá todos os dias visitar, meu chefe ia também visitar, o nosso pastor ia visitar, irmãos da igreja iam lá, ficavam na porta da UTI para saber a notícia. E quando foi uma noite, ela na UTI, eu estava em casa, aquela noite de inverno, por volta de 11h30 para meia-noite, me preparando para dormir. O telefone na minha cabeceira tocou, e a voz que eu escutei do outro lado do telefone, sabe de quem era? Era a voz da médica. Imagine você, com alguém na UTI, e por volta de 11h30, meia-noite, toca o telefone e você escuta a voz da médica. O que você espera? Me deu desespero. Perdi toda a paz. Perdi toda a paz. Liguei para minha mãe, falei com a minha mãe: mãe, eu não quero que meus filhos fiquem sem mãe. Aí liguei para o pastor Roberto Silvado, que é pastor da Igreja Batista do Bacaxeri, que era a nossa igreja. O pastor Roberto Silvado hoje é presidente da Convenção Batista Brasileira. Liguei para ele e ele orou comigo e me acalmou e me disse aquele versículo do Salmo 43, se não me falha a memória, 43, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele disse: amanhã, às 7h, eu estarei aí na sua casa e nós iremos lá para o hospital evangélico. Acabou ali, eu me ajoelhei no chão, orei ao Senhor, numa oração que eu nunca fiz igual na minha vida. Eu vou dizer para vocês, vou ser bem sincero, nossas experiências são particulares com Deus. Eu coloquei o rosto no chão e pedi ao Senhor que não deixasse meus filhos ficarem sem a mãe. Acabou a oração, me deitei e dormi um dos melhores sonos da minha vida. Às 6h me acordei, tomei café, esperei o pastor Roberto Silvado, fomos para o hospital evangélico. Quando nós chegamos lá, Zilá estava saindo na maca, já entrando no elevador, com alguém apertando aquela bomba para ela poder respirar, e o pastor Roberto pediu que parasse o elevador, orou por ela ali, e ela foi para o centro cirúrgico pela 3ª vez. Primeira cirurgia, 5 doadores de sangue. Segunda cirurgia, 10. Terceira, 50. Agora vocês não sabem de uma outra coisa. Como nós fomos cercados de amor, de irmãos que nos apoiaram, de irmãos que intercederam, de irmãos que oraram por nós. Não só isso. Enquanto ela estava no hospital, isso durante os 33 dias, todos os dias, às 10h, a irmã Inês, da nossa igreja, da Batista do Bacaxeri, tocava a campainha da nossa casa e dizia: eu vim fazer o almoço para vocês, para mim e para as crianças. Às 7h chegava a irmã Esmeralda, eu vim buscar o Luiz Cláudio para levar à escola. E ao meio-dia ela ia buscá-lo na escola e trazia para casa. Oração traz paz à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me traz vitória em meio às circunstâncias. E foi isso que aconteceu com Daniel. Com a vida em risco, jogado na cova dos leões, nada lhe aconteceu, porque ele, lá dentro, ele estava orando ao Senhor. E quantas vezes nós passamos por covas? E o que isso nos faz? Corremos ao Senhor e oramos buscando a sua paz. Mas isto não é só nos momentos de dificuldade. Oração deve ser algo rotineiro. Temos que ter momentos a sós com Deus diariamente. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor.
O apóstolo Paulo, ele recomenda, em Efésios 6:18, ele recomenda: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É por isso que nós temos aqui um momento de corações no altar, de pedir oração um pelos outros, de orar por aqueles que estão enfermos, de compartilhar as nossas dores, de ter os nossos grupos de oração. Mas também devemos ter os nossos momentos a sós com Deus, sozinhos com Deus. Aí lá, sozinho no seu quarto, você ora deitado, sentado, com o rosto no chão, como você quiser, mas é o seu momento de total intimidade com Deus. Era isso que Daniel tinha com o Senhor. Daniel tinha compromisso com a palavra, Daniel tinha compromisso com a oração, Daniel manteve-se firme. E nós podemos nos manter firmes, aconteça o que acontecer, se nós tivermos uma vida regular de contato com a palavra de Deus e de contato com a oração. Daniel, o povo estava sofrendo porque havia pecado. Deus, quando diz para nós não pecarmos, veja só, se nós pecarmos, não vai afetar em nada a integridade de Deus. Não vai afetar em nada a santidade de Deus. Mas sabe o que vai acontecer? Quando o Senhor fala para que nós não pequemos, o Senhor fala isso porque Ele não quer que nós soframos. O povo da Babilônia, o povo de Judá e o povo de Israel sofreu porque não ouviu as recomendações do Senhor. Não pequem, porque o pecado vai lhe trazer dor, o pecado vai lhe trazer sofrimento. E o Senhor mandou profetas, mandou a palavra, e eles não deram a mínima para a palavra, eles pagaram para ver. Daniel estava neste contexto, mas Daniel soube vencer e interceder por este povo, porque ele tinha compromisso com Deus. E a oração que Daniel faz no capítulo 9, ela foi respondida pelo Senhor e foi respondida e ainda com uma grande revelação. Na resposta que Daniel teve dessa oração, o Senhor revela a Daniel que viria um Messias que morreria em Jerusalém por todos nós. E este Messias veio porque Deus preparou este povo para que por meio dele pudesse vir o Salvador. E esse Salvador morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, ele nos comprou para si. A graça de Deus foi sobejamente manifestada na cruz do Calvário, em que aquele Cristo que parecia derrotado, na realidade era um vitorioso que estava morrendo pelos nossos pecados, derramando o seu sangue em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter comunhão, para que nós pudéssemos ter vida de intimidade com Deus, para que nós pudéssemos viver com o Senhor e caminhar com o Senhor. Daniel orava ao Senhor, e nós devemos orar ao Senhor. Daniel orava ao Senhor porque ele conhecia aquilo que está escrito em Provérbios, no capítulo 15, verso 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino que está no nosso boletim, que é Nome Santo e Venerável é Jesus, o amado meu, do Inário para o Culto Cristão 174.